Existem momentos na vida em que o silêncio grita mais alto do que qualquer palavra. Quando os dias parecem repetir a mesma dor, quando o coração se encolhe como se tentasse se proteger de mais uma ferida. É nesses momentos, e apenas nesses, que o chamado mais profundo da alma pode ser escutado. A dor, embora amarga, é muitas vezes o eco da alma tentando nos despertar. Não para nos punir, não para nos destruir, mas para nos fazer lembrar que ainda estamos vivos, que ainda existe algo a ser vivido, que apesar das correntes que nos prendem, existe uma chave escondida no mais íntimo do nosso ser, uma chave que abre a porta da libertação, da cura, do recomeço. E é agora, nesse primeiro dia, que essa chave começa a ser encontrada. Respire. Feche os olhos. Escute com o coração. Essa não é uma oração comum. Ela é uma ponte entre o seu presente quebrado e o seu futuro restaurado. Ela é feita para você que pensa em desistir, para você que já tentou de tudo e nada parece funcionar, para você que carrega pesos que ninguém vê. Hoje, vamos falar com aquele que tudo vê, tudo ouve e, mesmo em silêncio, está te chamando de volta para o seu propósito. Senhor, estou aqui, talvez com a fé abalada, talvez com o coração em pedaços, talvez sem forças para continuar, mas ainda assim, eu estou aqui, porque mesmo sem entender, algo dentro de mim ainda crê. Algo me trouxe até essa oração, algo maior do que eu. E é isso que eu te peço agora. Não me deixe cair. Não me deixe parar no meio do caminho. Se existe um propósito para minha vida, me mostra. Se existe algo além dessa dor, me revela. Eu não quero apenas sobreviver. Eu quero viver aquilo que o Senhor escreveu para mim. Sei que não é por acaso que estou ouvindo essas palavras agora. Nada é por acaso quando o Senhor está no comando. Então quebra, Pai. Quebra as correntes invisíveis que me cercam. Correntes de medo, de culpa, de vergonha, de passado. Correntes que me impedem de ver o que sou de verdade. Eu não sou o que os outros disseram que eu sou. Eu não sou o fracasso que me fizeram acreditar. Eu sou obra das tuas mãos. Eu sou imagem e semelhança do teu amor. Então me reconstrói, peça por peça. Mesmo que doa, mesmo que eu chore, mesmo que eu me perca no processo. Não solta a minha mão. Que essa oração ecoe dentro de mim nas próximas horas. Que eu sinta o teu toque mesmo em meio ao silêncio. Que eu saiba que não estou só, mesmo quando tudo parecer escuro. E que amanhã, no próximo capítulo, o Senhor continue a me guiar. Às vezes não entendemos porque nossa vida parece travada. Tentamos de tudo, mudamos de lugar, buscamos novas amizades, começamos novos projetos, mas algo dentro de nós continua nos puxando para trás. É como se estivéssemos acorrentados, mas o mais estranho é que essas correntes não são visíveis. Não têm cadeado, não têm forma, mas têm força. Elas surgem em forma de pensamentos, medos, memórias. São feridas da infância que nunca cicatrizaram. Palavras que ouvimos de quem amávamos, mas que nos quebraram por dentro. Vergonhas que carregamos em silêncio. Pecados que nunca confessamos. Culpas que escondemos até de nós mesmos. E é aí que mora o maior engano. Tentar ignorar a dor achando que ela vai sumir. Não vai. A dor ignorada se transforma em corrente. E corrente prende. Mas corrente também pode ser quebrada. Hoje, neste segundo dia, você vai começar a encarar essas correntes, não com culpa, não com medo, mas com luz. Porque quando a luz entra, a escuridão já perdeu. Senhor,
Hoje eu peço coragem. Coragem para olhar para dentro sem medo do que vou encontrar. Eu reconheço que existem coisas dentro de mim que estão me paralisando. Coisas que me impedem de confiar, de me entregar, de avançar. Palavras que ainda ecoam como maldições. Situações que ainda me assombram como fantasmas. Hoje eu quero trazer tudo isso à luz da tua presença. Eu não quero mais esconder minhas feridas. Porque sei que o Senhor é o único que pode curar aquilo que ninguém vê. Me ajuda a identificar, Senhor, quais são as correntes que estão ao redor da minha alma. É o medo de fracassar, é o medo de não ser amado, é o medo de repetir erros do passado, é a crença de que não sou suficiente, é o trauma de ter sido abandonado, rejeitado, humilhado. Pai, eu coloco tudo isso diante do teu altar e te peço, quebra com teu poder, não com violência, mas com amor, não com gritos, mas com a tua voz mansa que acalma as tempestades. Ensina-me a não me apegar à dor como identidade. Eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou. E o Senhor me chama de filho. O Senhor me chama de escolhido. O Senhor me chama de amado. Então me livra dessas correntes emocionais, espirituais, mentais. Me faz livre, Senhor. Livre para te servir. Livre para sonhar. Livre para viver. E quando a dor quiser voltar, me lembra que eu já fui tocado por ti. Que essa oração não é só palavras, é renúncia, é entrega, é recomeço. Hoje eu coloco minha história nas tuas mãos. Hoje eu começo a escrever um novo capítulo, onde quem me guia não é o medo, mas a tua presença. Você já sorriu enquanto sentia dor? Já disse tá tudo bem enquanto por dentro implorava por socorro? Já se vestiu de força só porque sabia que ninguém entenderia a sua fraqueza? Se a resposta for sim, então esse capítulo é para você. Existem feridas que não sangram, mas latejam todos os dias. Feridas que não foram causadas por faca ou queda, mas por palavras, por ausência, por promessas quebradas, por olhares que nos diminuíram, por silêncios que nos fizeram sentir invisíveis. A verdade é que todo ser humano, em algum momento, se tornou especialista em esconder o que sente. Aprendemos a viver com dor e a chamá-la de rotina. Aprendemos a engolir o choro e chamar isso de maturidade. Mas hoje, neste terceiro dia, chegou a hora de parar, de tirar a máscara, de abrir espaço para a cura. Não importa se você nunca falou com ninguém sobre isso. Não importa se você acha que é tarde demais. Hoje, o céu inteiro vai ouvir sua dor. E o Deus que cura, restaura e transforma, vai começar a agir. Pai, eu estou aqui de novo, com o coração apertado, com uma vontade imensa de chorar, mas sem saber por onde começar, porque nem eu entendo exatamente onde dói. Só sei que dói, e dói faz tempo. Às vezes eu acordo com essa dor, outras vezes durmo com ela, e mesmo tentando ignorar, ela sempre volta, como um fantasma que me persegue, como um espinho na alma. Hoje, eu não quero mais esconder. Eu quero ser curado. Me cura, Senhor, não das dores físicas, mas das emocionais. Daquela sensação de abandono. Daquela lembrança que ainda machuca. Daquela ferida que ninguém vê, mas que define quem eu sou. Cura os traumas que a vida deixou. Cura o que disseram sobre mim. Cura o que eu mesmo passei a acreditar. Cura as comparações.
cura a solidão, cura a rejeição, cura o medo de não ser amado de verdade. Se eu precisar chorar, deixe eu chorar. Se eu precisar gritar, me dá liberdade. Mas acima de tudo, me dá paz. Aquela paz que vem do alto, que não depende de ninguém, que não pode ser roubada, porque vem de ti. Eu entrego minhas dores mais profundas, aquelas que eu escondo até de mim, aquelas que me fizeram construir muralhas ao redor do coração, aquelas que me tornaram frio, distante, desconfiado. Hoje, eu quero ser refeito, remodelado, reconstruído, e sei que o Senhor é especialista nisso. Não há dor que o teu amor não alcance, não há ferida que o teu toque não cure. Então toca agora, aqui, no fundo da minha alma. Eu aceito o teu processo, mesmo que seja lento, mesmo que envolva lembrar o que tentei esquecer. Eu aceito porque sei, no fim desse caminho, serei livre. E não quero mais viver com medo de sentir. Quero viver curado, inteiro, em paz. A maior mentira que o inimigo quer que você acredite é que você é um erro, que você está sozinho, que ninguém se importa, que sua vida não tem valor. E por mais que essa voz não fale com palavras, ela se instala em pensamentos, em olhares, em experiências mal vividas. Aos poucos, a gente começa a acreditar que realmente não é suficiente, que não merece amor, que nunca vai dar certo. Mas essa não é a verdade. Isso é uma distorção, uma sombra, uma ilusão plantada por dores, traumas e rejeições. Hoje, neste 4º capítulo, você vai escutar a verdade que foi esquecida, mas nunca apagada. Porque dentro de você, por mais escondida que esteja, existe uma identidade sagrada. Uma identidade que não foi definida por pai, mãe, chefe, parceiro ou sociedade. Ela foi dada por aquele que te formou no ventre. E hoje, você vai recuperar o que perdeu, a consciência de quem você é. Pai, eu reconheço que me perdi, não apenas do Senhor, mas de mim mesmo. Em algum ponto do caminho, comecei a acreditar nas mentiras. Mentiras que me disseram que eu era fraco, incapaz, insuficiente. Mentiras que me fizeram duvidar do meu valor. Hoje eu coloco essas mentiras aos teus pés e peço: me revela quem eu sou de verdade. Eu não sou meus erros. Eu não sou meus fracassos. Eu não sou o que disseram de mim quando eu era criança. Eu não sou o abandono que sofri. Eu não sou o abuso que suportei. Eu não sou a rejeição que recebi. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou. E o Senhor me chama de filho amado. Me chama de obra-prima. Me chama de herdeiro da promessa. E se o Criador do universo me define assim, quem sou eu para duvidar? Pai, restaura minha visão. Me ajuda a me enxergar como o Senhor me enxerga. Me ajuda a falar comigo mesmo com mais compaixão. A não me ferir com palavras duras. A não me diminuir diante dos outros. A não aceitar menos do que mereço. Coloca em mim uma identidade nova. Ou melhor, restaura a identidade original. Aquela que foi manchada pela dor, mas nunca apagada. Aquela que carrega luz, que carrega destino, que carrega propósito. Que a partir de hoje, eu ande com a cabeça erguida. Não por orgulho, mas por saber quem sou. Não porque sou perfeito, mas porque sou redimido. Eu tenho valor. Eu tenho um lugar. E eu tenho um propósito que ninguém pode roubar.
Me ensina a dizer isso todos os dias. Eu sou filho de Deus. Eu sou amado. Eu sou escolhido. Eu sou necessário neste mundo. E se algum dia eu esquecer disso, me lembra, me mostra de novo, porque enquanto eu souber quem sou, nada vai me parar. Quantas vezes você já orou e teve a sensação de que Deus estava em silêncio? Quantas vezes suplicou por uma resposta, por um sinal, por uma palavra, e tudo o que recebeu foi o eco da sua própria voz? A verdade é que a maioria das pessoas não sabe disso, mas Deus fala no silêncio. Ele não grita, ele sussurra. Ele não disputa espaço com o barulho do mundo, com os ruídos da ansiedade, com o tumulto dos pensamentos. Ele espera que a gente silencie, espera que a gente pare, espera que a gente esteja pronto, não apenas para ouvir, mas para escutar. Porque ouvir é físico, escutar é espiritual. Neste quinto dia, você vai fazer algo que talvez nunca tenha feito de verdade: calar por dentro e abrir os ouvidos da alma. Deus está falando. E se você chegou até aqui, é porque chegou a hora de reconhecer a voz que sempre esteve presente, mas que agora, finalmente, você vai aprender a discernir. Pai, hoje eu não quero falar muito. Hoje, eu quero te escutar. Quero silenciar o mundo aqui dentro. Silenciar os medos, as vozes, os julgamentos. Quero deixar o barulho lá fora e mergulhar no teu silêncio. Mas não um silêncio de ausência. Um silêncio de presença. Porque eu sei que o Senhor fala. Fala com gestos, com sinais, com impressões no coração. Fala através da natureza, de uma música, de um versículo esquecido. Fala até no momento mais comum do dia. Por isso, eu te peço, afina meu espírito para reconhecer tua voz. Aquela voz que me chama pelo nome, que me guia sem pressionar, que me confronta sem ferir, que me corrige com amor, que me fortalece com ternura. Não quero mais confundir a tua voz com a do medo, nem com a da ansiedade, nem com a das minhas feridas. Me ensina a discernir, a perceber quando é o Senhor que está falando, a confiar quando o Senhor me pedir para esperar, a obedecer quando o Senhor me pedir para agir. Eu sei que não preciso de grandes sinais. Eu só preciso estar atento. Atento ao sopro, ao toque, ao sussurro. Porque o Senhor fala de muitas formas. Mas eu só consigo ouvir quando a minha alma está quieta. Então aquieta minha alma agora, Pai. Aquieta minha mente, meus pensamentos acelerados. Tira de mim a necessidade de controle. Tira de mim a urgência de entender tudo. E me dá algo melhor, a paz de confiar mesmo sem entender. Eu me coloco à disposição para te escutar. Não com pressa, não com expectativa de receber o que quero, mas com o coração aberto para o que eu preciso. Porque às vezes, a tua resposta é diferente da minha vontade, mas é sempre melhor, sempre mais sábia, sempre mais certa. Fala comigo, Senhor, mesmo que eu não entenda de imediato, mesmo que eu só perceba dias depois, mesmo que seja em silêncio. Mas fala, e me dá sensibilidade espiritual para te reconhecer, porque ouvir a tua voz muda tudo, muda o caminho, muda a forma como eu vejo a vida, muda até a maneira como eu oro. E é isso que eu quero, uma vida guiada pela tua voz, e não pelos meus próprios passos. É estranho como algo que já passou pode continuar doendo,
Como uma lembrança antiga pode roubar a alegria de um dia presente. Como uma palavra dita há anos ainda pode ecoar como se tivesse sido dita ontem. O passado tem esse poder, mas só quando damos esse poder a ele. Há pessoas que não vivem o hoje porque ainda estão presas ao que aconteceu ontem. Há corações que não conseguem amar porque ainda estão feridos por amores antigos. Há almas que não conseguem confiar porque foram traídas uma vez e transformaram essa traição em identidade. Mas hoje, nesse 6º capítulo, Deus quer te mostrar uma verdade profunda. O passado só tem poder sobre você até o momento em que você decide deixá-lo ir. E quando você faz isso, algo muda. Correntes se rompem. Portas se abrem. Uma nova liberdade toma conta do coração. Hoje, vamos orar para soltar o que já deveria ter sido deixado. Porque não se chega ao propósito com as mãos ocupadas segurando o que machuca. Pai, hoje eu preciso libertação. Não de algo externo, mas de dentro. De memórias que me assombram. De erros que me perseguem. De decisões que ainda me culpam. Eu sei que o passado não pode ser mudado, mas sei também que o Senhor pode mudar o que Ele representa para mim. Então eu te entrego as pessoas que me machucaram, as situações que me traumatizaram, os lugares que me marcaram, as dores que escondi por tanto tempo, tudo o que eu revivo em silêncio, tudo o que eu não consigo contar para ninguém, tudo o que ainda me prende sem algemas. Me ajuda a perdoar, Pai. Mesmo que o outro não tenha pedido perdão, mesmo que a dor ainda sangre, mesmo que a lembrança ainda doa. Me ajuda a perdoar não porque o outro merece, mas porque eu preciso ser livre. Tira de mim o peso da culpa. E se eu tivesse feito diferente? Eu devia ter sabido. Eu devia ter evitado. Eu fiz o que pude com o que eu tinha. E se errei, te peço perdão. Mas não quero mais viver como se estivesse condenado a repetir tudo de novo. Apaga da minha mente o que não me edifica. Restaura minha memória com teu amor. Faz com que eu olhe para trás sem dor, apenas com gratidão por ter sobrevivido. Porque o fato de eu estar aqui agora é prova de que o passado não me matou. E se ele não me matou, ele também não vai me controlar. Hoje eu dou um passo em direção ao novo. E para isso, eu deixo cair o velho. Solto o que me prende. Solto o que me define pelo que fui. E me abro para ser quem o Senhor me chamou para ser. Me dá coragem para não voltar atrás. Me dá discernimento para não repetir os mesmos ciclos. Me dá maturidade para reconhecer que certas portas precisam continuar fechadas. E me dá paz. A paz que vem quando finalmente soltamos o que dói. E acolhemos o que cura. Eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que o Senhor está fazendo de mim agora. Você já sentiu que estava caminhando, mas sem saber para onde? Já teve a sensação de estar ocupado, mas não necessariamente vivendo? Isso acontece quando os passos estão desalinhados do propósito. E isso é mais comum do que parece. Muita gente está se movendo, mas em círculos. Muita gente está agindo, mas por medo, e não por fé. O propósito não é um destino geográfico. Não é um cargo, um título, uma conquista material. O propósito é um estado de conexão. É quando seus passos combinam com a voz de Deus. É quando suas decisões ecoam aquilo que o céu escreveu a seu respeito. E para viver isso, você precisa fazer uma escolha: deixar de andar por si mesmo e deixar Deus guiar seus passos.
Você vai orar como talvez nunca tenha orado antes, não para pedir o que quer, mas para se entregar ao que Deus preparou. Porque o propósito dele é melhor, mais alto e mais pleno do que qualquer plano seu. Pai, hoje eu não peço bênçãos. Hoje eu não peço portas abertas. Hoje eu não peço milagres. Hoje eu peço direção. Peço que o Senhor alinhe meus passos com o teu plano. Porque andar sem propósito é andar perdido. E eu não quero mais me perder de mim. Tira de mim os caminhos tortuosos, os atalhos que parecem mais rápidos, mas me afastam do que é verdadeiro. Tira de mim as escolhas por impulso, as decisões baseadas em medo, as alianças feitas por carência, os planos que construí sem te consultar. Hoje eu te entrego o volante. Hoje eu te entrego o mapa. Hoje eu te entrego minha rota. Mesmo que o caminho seja mais longo, se for o teu, eu vou. Mesmo que me leve para onde eu não esperava, se for o teu plano, eu aceito. Me dá sensibilidade para perceber os teus sinais. Me dá coragem para obedecer quando o Senhor disser volta. Me dá fé para continuar quando o Senhor disser espera. E me dá ousadia para avançar quando o Senhor disser vai. Eu quero viver alinhado, alinhado com o céu, alinhado com o teu propósito. Porque quando os meus passos combinam com a tua vontade, não há tempestade que me derrube, não há desvio que me engane, não há obstáculo que me pare. Pai, eu sei que viver com propósito não é fácil. Exige renúncia, exige silêncio, exige escutar mais e falar menos, exige confiar até quando tudo parece escuro, mas também sei que vale a pena viver com sentido, vale a pena dormir em paz, vale a pena saber que estou no centro da tua vontade. Então me guia, Senhor, me conduz. Pega na minha mão e me mostra por onde andar. Eu abro mão dos meus planos, se eles não estiverem nos teus. Eu deixo ir o que não vem de ti. Eu deixo para trás o que me atrasa. E dou passos firmes em direção ao futuro que o Senhor escreveu para mim. Eu não quero ser só mais um no mundo. Eu quero ser aquilo que o Senhor sonhou quando me criou. Respira fundo e sente. Você chegou até aqui. Passou por dores profundas, reconheceu suas correntes, chorou feridas escondidas, soltou o que precisava ir, ouviu o que nunca tinha escutado antes e alinhou sua vida ao céu. Agora, é hora de nascer de novo. Porque existe um momento em que tudo muda, em que a alma entende que não veio a este mundo por acaso, em que os erros deixam de ser condenação e passam a ser lições, em que os traumas não são mais prisões, mas testemunhos de superação. Você não foi chamado para sobreviver. Você foi chamado para viver com propósito. E esse chamado, essa missão, esse destino, não começa quando tudo estiver perfeito. Começa agora, com fé, com coragem, com entrega. Este é o momento em que você se levanta e diz ao céu: eis-me aqui, envia-me. Pai, eu me coloco diante de ti como estou, não como gostaria de ser, mas como sou agora, com cicatrizes, com histórias, com marcas que contam quem eu fui, mas com fé no que posso me tornar. Hoje, eu não quero mais só ouvir sobre propósito. Eu quero viver o meu propósito. Quero ser resposta. Quero ser luz onde há escuridão. Quero ser ponte onde há separação. Quero ser voz onde há silêncio. Ativa em mim os dons que o Senhor plantou.
mesmo aqueles que eu não reconheço, mesmo aqueles que o medo tentou esconder, mesmo aqueles que o mundo tentou apagar. Reacende o fogo, desperta o que estava adormecido, revela o que estava encoberto. Me consagra, Senhor, consagra meus passos, minhas decisões, meus talentos. Consagra minha história, até o que doeu, porque eu entendo agora, nada foi em vão. Cada lágrima me trouxe até aqui, cada dor foi uma preparação, cada não me empurrou para o lugar certo. E agora eu estou pronto, pronto para viver como quem entendeu o porquê nasceu, pronto para levantar quando cair, pronto para continuar quando tudo disser que não, pronto para ser instrumento, mesmo sendo imperfeito. Porque não sou eu, é o Senhor através de mim. Derrama sobre mim sabedoria para cumprir esse chamado, fé para não desistir, discernimento para não me desviar, graça para seguir mesmo quando não entender, e coragem para ser o que o Senhor sonhou quando me criou. Eu declaro que o novo começa hoje, não apenas porque eu quero, mas porque eu escolho. Escolho viver por algo maior do que eu. Escolho servir, amar, curar, ensinar, doar, ser. Escolho viver o céu na terra, começando por dentro de mim. E que tudo aquilo que o Senhor colocou em mim venha à tona, não para minha glória, mas para que, através da minha vida, o teu nome seja exaltado. Essa jornada termina aqui, mas a missão começa agora. Amém.